resolução dele, mas não se iludam, o que aparece aqui, infelizmente, não condiz com o render. Então olha aqui, eu vou renderizar, e aqui ó, a imagem que aparece lá ó, é a mesma imagem, só que de outro ângulo. Em outras palavras, não resolve muito. Tá? Então não tem muita utilidade. Isso aqui ainda é um bug que deve ser corrigido nas próximas versões aí do V-Ray, porque não resolve nada você ver a imagem, porém, se ela não condiz com o render, não resolve nada. Eu deixo aqui só para título de sobreposição, de escolha de imagem, para ver um ângulo bom aqui para eu escolher lá. Tá? E tem um inconveniente também, isso aqui não tem como você colocar em lugar nenhum na tela que ele vai ficar atrapalhando. Então você fecha ele porque não há utilidade mesmo aqui. Tá? Então ó, eu vou querer essa imagem aqui, então eu vou ter que renderizar, achar a posição e colocar ela no lugar. Então não há vantagem nenhuma de usar isso aqui. Tá? Então eu vou fechar isso aqui, mas só para você saber que existe essa possibilidade, mas que não tem muita vantagem nela. Se há algum plugin que faz isso, eu não conheço. Provavelmente há, mas eu ainda não conheço. Então vamos embora. Então voltando aqui, nós já temos no nosso render aqui, vai aparecer a imagem. Tá nessa posição aqui, vou deixar nela aqui mesmo. Você pode notar que ela é uma imagem mais clara. Então, para que eu consiga deixar isso aqui satisfatoriamente uma imagem boa para você usar e inserir um elemento aqui, vamos lá, eu coloco aqui uma esfera, aí deixa eu só diminuir o tamanho dela aqui e vou renderizar. Ela está fora do contexto aqui, ó. Então, como é que eu posso deixar isso aqui real? Primeiro eu tenho que corrigir a imagem de trás. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu environment de novo, e aqui na imagem, na textura, eu vou escolher Filter, o preset Filter. Por quê? Porque daí eu faço correções de cor, tá? Clico no Filter e clico na imagem. Aí aqui vão aparecer as configurações. O que eu fiz? Eu já fiz alguns testes aqui e consegui um resultado bom deixando a imagem com contraste em 8%, o gama em 0,8%, em 0,8% não, por cento, e a saturação em 6%. Aí eu consegui uma imagem no render melhorzinha já aqui, ó, com mais brilho, com mais luz, com mais cor. Não parece aquela neblina horrível que estava aparecendo antes. Aqui já dá para você usar essa imagem aqui num contexto. Só que não adianta a gente criar uma imagem aqui que ela não reflita nada, que não tem como a gente inserir esse objeto na cena. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um floor, praticamente do mesmo jeito que a gente cria lá na maneira convencional, no render standard. Tá? Vou posicionar aqui. Para que você não fique... o V-Ray também tem um outro inconveniente. Quando você coloca uma luz nele, fica tudo preto. Como é que você resolve isso? Você vem aqui no display e coloca Kick Shading. Tá? Não temos nenhuma luz agora aqui, mas quando tiver, você já vai entender o que acontece. Deixa eu deixar o Ground Shading aqui como estava. Quando eu criar uma luz depois, você vai entender aqui. É só mudar aqui para Kick Shading no display. Tá, temos aqui, se eu renderizar, vai acontecer isso. Tá, o que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui, esse floor, ele entre em contexto com a imagem para que isso aqui faça parte do ambiente. Então o que eu vou fazer? No floor eu vou criar uma tag V-Ray, V-Ray Compositing Tag, aqui. Na tag eu vou desmarcar todas as opções da Comp Properties, deixando só Visible to Camera. E aqui no Matte Properties eu vou marcar Matte Surface e Shadows. Tá? Então agora eu posso renderizar e o que eu vou ter? Eu já tenho o meu objeto inserido na cena. Simples assim. Tá aí.
nosso objeto inserido na cena. Então agora o que eu preciso fazer? Está faltando sombra aqui, está faltando deixar o objeto mais realista. Então eu vou fazer o quê? Deixa eu só diminuir o tamanho dele aqui um pouquinho, para que ele fique melhor, para que a gente entenda aqui. Vamos colocar ele bem no nível do floor. E vamos observar a luz da cena atrás. A sombra está aqui, ó, mais à frente, praticamente à frente aqui. Então eu tenho que criar uma luz atrás desse objeto, provavelmente, para que a sombra apareça nessa posição aqui, ó. Então, igual a aula anterior, como eu falei, essa cena aqui é uma cena externa. Vamos criar então um Target Light. Aqui o Target Light, eu coloco então o objeto que eu quero dentro do Target Light aqui, a nossa esfera. Ali, pronto. Então agora, aonde eu levar essa luz, ela vai seguir a nossa esfera. Sempre iluminado. É mais ou menos aqui que ela vai aparecer. A gente vai verificar, fazer uns testezinhos aqui. Na luz temos que criar uma tag V-Ray também. V-Ray Light. E nessa luz temos que colocar aqui Infinity Light, porque a Infinity Light ela imita o Sol, V-Ray. Não esquecer de habilitar as sombras no Enable Shadows. E aqui você não vai habilitar o Physical Sun, porque se você habilitar o Physical Sun, você vai sobrepor o ambiente HDRI criado. Tá? Você também pode aqui, ó, clicar aqui e aqui na opção Override Background Environment, você pode desmarcar. Só que daí você vai ter defeitos de sombra. Então é mais fácil você criar daquela maneira, sem habilitar. Você faz o teste com o Physical Sun, como eu disse, tá? E tirando aqui o Override, que sobreponha o background, o ambiente do background, e você vai entender o que eu digo. Faz o seu teste lá. Tá? Mas no momento você não aciona o Physical Sky. Vamos dar um render aqui agora com a luz. Aí já temos a nossa luz e o objeto já está lá inserido na cena. Comparado com essa sombra aqui, está muito alto. O trem aqui está muito alto. Vamos puxar um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Então vamos só levantar um pouco a luz para diminuir a altura da sombra aqui. Para deixar mais parecido com as sombras do nosso ambiente lá atrás. Só isso, você tem que angular a sombra de uma maneira que ela pareça com as sombras do seu ambiente. Ó, a sombra está condizendo com a posição da sombra do restante lá, só que aqui ela está um pouquinho mais escura. Só que tem que ver a posição que ela se encontra aqui. Né? Então o que eu posso fazer? Tenho duas opções, porque a minha iluminação aqui, ó, ela só vai influir no meu objeto. Tá? Então eu posso ou tirar o Global Illumination ou diminuir a intensidade da luz. E tenho ainda uma terceira opção, que é vir na cor da luz, na cor da sombra, aqui ó, e colocar um cinza. Para ficar mais parecido com a sombra aqui do ambiente. Está mais acinzentado, um pouquinho mais acinzentado. E essa sombra está muito densa. Como é que eu resolvo isso? Ela está muito dura. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui ainda. Aqui porque eu não gostei ainda, estou achando muito escura a sombra. Deixa eu só confirmar. Melhorou um pouquinho aqui, está um pouquinho mais clara. Ainda dá para deixar um pouquinho mais clara se eu quiser. Mas deixa eu só mudar aqui no geral. Perdão, nas sombras. V-Ray Light, perdão. Quando você usa Infinity Light, você vai ter a opção de Shadow Radius. Seria o raio da sombra. Então o que eu faço aqui? Ó? Como a sombra está muito dura no final, você coloca aqui 10 centímetros.
e dar um render para você ver o que acontece. A sombra já está com uma densidade diferente no final, está mais natural. Certo? Se você aumentar o Shadow Subdivision, e você deve fazer isso sempre, para um valor no mínimo 25, você vai ter uma sombra de alta qualidade. Tá? Vamos só pegar essa luz aqui e vamos colocar ela um pouquinho mais para trás. E aí, ó, já estamos conseguindo fazer o contexto. Aí basta você encontrar o equilíbrio entre a sombra e o ambiente, e você tem o objeto inserido. Vamos criar mais um objeto aqui. Vou pegar um Platonic. Vamos colocar ele aqui. Diminuir o tamanho dele. Aqui. E vamos aplicar algum material neles aqui, só para ver como é que fica. Metal. Bronze. Ouro. E outro material qualquer aqui, só para a gente testar, para ver como é que fica. Orgânico. Tomate, caramelo, ovo. Nem sabia que havia esses materiais aqui. Vidro. 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 Vamos pegar. é, Vidro verde. Vamos colocar aqui e o ouro aqui. E vamos dar um render para ver o que acontece. Tá aí. Um resultado bonito, interessante. Você pode ver todos os reflexos quando o material tem reflexibilidade, ou reflexividade, deve ser a palavra mais correta. Nos objetos sólidos você vê a sombra mais sólida, e por causa do radius que eu mostrei lá na luz, na sombra da luz, perdão, no V-Ray Light aqui, mais condizente à área da sombra, o radius dela lá dá aquela variação de sombra não tão forte, ali que você pode observar. E o nível de realidade dos objetos aqui você já vê que é bem grande. Ele condiz bastante com o ambiente. Essa é uma forma de a gente inserir objetos numa, num ambiente HDR. E outra, se você quiser, por exemplo, que esse ambiente todo aqui só crie o reflexo sem aparecer na cena, basta você usar aqui na tag do V-Ray, você remover o Visible by Camera, e daí Show in Reflection, Show in Refraction. Aí você vai ver tudo menos a câmera. É igual à tag convencional do V-Ray Standard, onde você remove o visible to Camera. Oh, desculpa que hoje a coisa está complicada. Tá tarde aqui, eu estou um pouquinho cansado. É só remover a opção Visible to Camera e você vai ter só os reflexos sem a imagem ao redor. Outra forma de se fazer, de se obter o mesmo resultado. Quem conhece o plugin SIBL Loader vai ter bastante facilidade para entender o que eu vou fazer aqui. É basicamente a mesma coisa, só que usando o plugin. O que eu faço? Deixa eu remover tudo isso aqui. Vamos começar tudo do zero com o plugin. O que eu faço? Eu venho no plugin SIBL Loader. Aqui, quem já está familiarizado com ele aqui já sabe usar. Quem não está
familiarizado, entra no site universocinema4d.com.br e lá você vai encontrar um tutorial sobre o plugin e como utilizar. Aqui no preset, você pode escolher qualquer ambiente aqui, ó, de todos esses que nós temos. O que eu estava usando agora está aqui, que foi eu instalei agora há pouco e não aparece o thumbnail dele. Deixa eu pegar outro qualquer aqui. Vou pegar... vamos pegar uma imagem interna. Vamos pegar aqui, essa imagem. Você pode usar ele para o V-Ray também. Aqui, ó, no Render Engine, você vai vir em Inbuilt Renderer e vai escolher V-Ray for C4D. Que maravilha! Se você usar a opção Create Editor Background, você vai ter aquela mesma imagem que aparece como se fosse um preview lá, só que como ela não condiz com a nossa imagem, não adianta nada eu acionar ela aqui, porque na hora do render vai aparecer uma imagem diferente. Basta, depois de você escolher o V-Ray aqui, clicar em Apply Preset. Então ele já está aqui, a gente só não está enxergando. Tá? Nas opções aqui, ó, é um pouquinho diferente do convencional, que ele não aparece. E agora essa aqui é a nossa luz. Aí você vai aplicar e está aqui a nossa cena. A vantagem de você usar o SVL Loader é que ele carrega a imagem perfeita. Então você não precisa fazer ajuste de cor nenhum. Então eu aconselho muito a você usar esse plugin aqui. Então o que eu vou fazer para inserir um objeto aqui? Eu coloco lá o meu cubo. Tá? Vamos colocar ele aqui assim, mais ou menos. Se eu renderizar, o que acontece? Ele já vai ficar mais ou menos inserido ali, mas só que ele não condiz com o ambiente, tá? Por causa da falta de sombra, de luz e tudo mais. Então o que eu tenho que fazer? Vou criar de novo um floor. Nesse floor eu vou colocar a tag V-Ray. Aqui. E fazer a mesma coisa. Removo Cast Shadows, removo todas as opções e deixo só Visible to Camera. E Match Properties, eu venho e aciono Match Properties e Shadows. Só isso. Agora, posso renderizar. Ele pesa um pouco mais. Deixa eu dar uma pausa aqui até que tudo se renderize. Então aqui é a nossa imagem renderizada e você pode ver que agora nós temos sombra e o objeto já condiz bem mais com o ambiente que ele se encontra. A gente pode agora aplicar um material qualquer nele para ver qual vai ser o efeito. Eu vou dar outro render aqui para você ver com o material. Tá? E você vai entender agora como é que fica. Eu vou dar mais um pause aqui só para renderizar, para não estender demais o vídeo. Tá? E assim que eu retornar, você já vai estar com a imagem renderizada. Então aqui a nossa imagem renderizada, e você pode ver que ele já está condizendo bastante com o nosso ambiente aqui. Ó. E ainda há uma terceira maneira de você usar, que é a combinação das primeiras duas que a gente já viu. Você pode usar o plugin, que ele já cria o ambiente para você, e você pode deletar a luz. A luz que vem com ela, você pode deletar e criar a sua própria. Eu, particularmente, prefiro essa terceira forma. Por quê? Porque o ambiente vem bonito, você não precisa fazer nenhuma regulagem nele, de acordo com a cor, e daí você cria a sua própria luz ou as suas próprias luzes para que fique de acordo com o seu gosto.
Tá? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui dessa terceira maneira. Então, eu vou deletar essa luz aqui e vou criar a minha luz. Deixa eu ver, vou criar uma luz. Vou criar Infinity mesmo. Perdão, a Target Light. Tá? E depois transformar ela em Infinity. Vou usar o cubo aqui como alvo. Pelo que eu vi, as sombras estão direcionadas para esse lado aqui, nesse ambiente aqui. Deixa eu mudar a textura aqui pro Gold, para a gente pegar e ter bastante brilho e reflexo aqui para ver como é que fica. Tá? Então agora eu vou fazer o resultado. Esqueci, por favor me deixe nos comentários, porque eu acho que eu falei tudo. Tem que fazer mais testes. Vocês devem fazer seus testes com diferentes tipos de luzes, escolhendo uma das três formas para ver qual você se adapta melhor. Aí é gosto pessoal, mas a maneira como se faz é praticamente sempre a mesma. Você habilita o Environment. Aqui no Environment, escolhe uma imagem que, de preferência, seja uma imagem HDR. Aí depois disso você vem em Filter, tá? E arruma a imagem como você quer, normalmente com aqueles valores que eu falei, que é saturação 6%, contraste 8% e gama 0,8%. Ou escolhe o ambiente SIBL Loader, que já vem com essa luz, esse ambiente todo pronto. Só que daí você pode até fazer seus ajustes também, mas não acredito que não seja necessário. E com a luz dele mesmo, do próprio SIBL Loader. Ou você pode deletar a luz e criar a sua própria luz ou suas próprias luzes. Lembrando que para que uma luz não interfira na outra, você simplesmente tem que vir aqui na luz do V-Ray, né? Nem todas têm essa opção, mas se for uma luz em área ou em Omni, basta tirar a opção Global Illumination. Aqui, perdão, no geral aqui, ó, você tira o Global Illumination, G-Illumination, e cada luz vai ter a sua iluminação independente, sem iluminar todo o ambiente, atrapalhando a segunda luz. Tá? E para que você garanta esse efeito, basta você vir aqui no Project e escolher os objetos que você queira que seja iluminado. Porque o objeto do ambiente ele já tem a luz própria dele, não esqueçam disso. Tá? Então você pode vir aqui e colocar Include, por exemplo, e colocar o cubo. Pronto. Aí se eu renderizo, vai ter ação diretamente no cubo e garantir que eu não vou ter efeito nenhum do render no restante do ambiente. Então essa é a vantagem, porque eu posso colocar a iluminação só no cubo, certo? Então é isso, minha gente. Se ficou alguma dúvida, basta vocês me chamarem aí nos comentários e a gente vai tentar sanar o que é possível. Grande abraço e até a próxima.